Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 8, um texto bastante longo do nosso Emmanuel. O título é Obreiros Atentos e traz como epígrafe a carta de Tiago, que diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. E Emmanuel comenta: o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Vamos então aos comentários de mais esse texto que nós temos de Emmanuel. Epístola de Tiago. Ele escreveu cartas. A quem Tiago escreveu? Mas não há referência no Evangelho a 2 Tiagos? Quem foram eles? Vocês podem estar se perguntando. Afinal, hoje nós vamos comentar o texto ou vamos só fazer perguntas? Bom, vamos tentar então pequenas respostas às perguntas que fizemos. Epístola de Tiago. Ele escreveu cartas? Na primeira vez que eu li um parágrafo de Tiago, eu fiquei surpresa. Tiago escreveu carta. E quando começamos a ler, E o Céu nos Ajudará, escrito por Dona Brunilde, nós lemos no capítulo 4, assim, com o título Não Deixemos para Amanhã. E a epígrafe
escolhida por Dona Brunilde, dizia assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E abaixo dele só estava assim: Tiago 4, Romanos, 2,14. Então pensei, quando li esse livro da Dona Brunilde, então Tiago escreveu 4 epístolas. Lendo agora o Novo Testamento, percebi que a epístola de Tiago é dividida em partes. Assim, a Dona Brunilde retirou essa epígrafe de uma última parte e percebi também que um evangelho Novo Testamento divide em 3 partes e Dona Brunilde deve ter considerado 4 partes. Então, o título maior que eu encontrei no Novo Testamento, dessa terceira parte ou quarta parte, o título maior diz assim: Contra o esquecimento de Deus nos negócios. Mas Emmanuel, nesse texto que nós temos, ele põe da primeira parte da epístola de Tiago e põe o parágrafo 25, como nós vemos, e colocou então obreiros atentos. A segunda pergunta que a gente fez: a quem que ele escreveu? Também aos gentios, como Paulo escreveu às igrejas que ele ia fundando? Não. Tiago escreveu aos cristãos judeus, ou judeus cristãos, como se queira dizer. Vamos ver. Com a morte de Estevão, os adeptos de Jesus, judeus convertidos, dispersaram-se. Com medo, dispersaram-se por toda a Judéia, pela Samaria, e formaram então comunidades, esses lugares, comunidades de negociantes, acumulando bens terrenos, e tornaram-se ricos essas localidades. Então, Tiago, que continuava em Jerusalém, exorta na epístola que ele dirige a esses judeus cristãos, exorta na epístola: não sabeis como será a vossa vida amanhã. Ele continua: sois uma fumaça. E nessa epístola, então, ele fala aos seus irmãos judeus sobre a transitoriedade da vida física. Vamos à outra pergunta. 2 Tiagos, quem foram? Vamos ver. Tiago Maior, assim dito Maior, era irmão de João, o evangelista, que eram filhos de Zebedeu. O Tiago Maior vivia na Galiléia, mas ele vinha a Jerusalém algumas vezes, vinha à Casa do Caminho. E o Rui Kremer, no livro, ele diz assim, achei muito interessante essa expressão, que o Tiago Maior vinha fazendo desassombradas pregações sobre Jesus. Ele que havia sido um dos seus discípulos. E antes da Páscoa do ano 44, Tiago, esse irmão do João, foi decapitado por ordem de Herodes Agripa I, que naquele tempo perseguia violentamente os cristãos. Agora, Tiago Menor. Também ele é citado, ele é considerado, a gente lê muitas vezes assim, como irmão de Jesus. A gente sabe que dentro da língua, às vezes os primos ou os parentes chegados eram chamados de irmão, não é? E quando Emmanuel cita nos livros, muitas vezes, principalmente no Paulo e Estevão, ele fala Tiago, filho de Alfeu. Então, se era filho de Alfeu, não era o irmão sanguíneo de Jesus. Bem, voltemos ao tempo de perseguição aos cristãos de então, do primeiro tempo. Tribuno Saulo de Tarso. Saulo conseguiu autorização do Sinédrio para aprisionar, uma certa ocasião, o Simão Pedro, o João e outros discípulos da Casa do Caminho. O Tiago Menor ficou com muito medo, quem não ficaria? E se retirou para um quarto, uma sala. Isso Emmanuel, no Paulo Estevam, descreve muito bem. Então, ele foi surpreendido pelos soldados, por Saulo de Tarso, foi surpreendido em atitude de devoção diante da Torá, como um judeu tradicional, que se punha de joelhos
para ler a Torá. Vendo aquele homem ali diante da Torá, sozinho, ele foi dispensado da prisão pelo apego, assim considerado, pelo apego que ele demonstrava à lei mosaica. O Simão, Pedro e o João foram soltos por interferência de Gamaliel, que era, naquele tempo, mentor de Saulo. E lembram que Saulo depois encontraria Gamaliel em Palmira, né? Continuando a história. Mas para a gente não perder a linha, então João e Simão Pedro foram soltos. Pedro afasta-se de Jerusalém por causa das prisões e vai para Jope. Lembram de Jope, lá no litoral do Mediterrâneo, perto de Cesareia Marítima? E o João volta para Galiléia, para o grupo da Galiléia. Com isso, quem ficou na direção da Casa do Caminho, quem continuou mantendo a estrutura da casa foi o Tiago. Então, muitos acontecimentos evoluíram aí. Mais uma vez, citando Emmanuel, no Paulo Estevão, ele conta todos os acontecimentos ao redor de Tiago, de que maneira ele estava administrando a Casa do Caminho. E também o Ato dos Apóstolos, a gente pode encontrar a citação de Tiago Menor, a postura de Tiago, mas interessante que no Ato dos Apóstolos, o Lucas que escreveu, ele escreveu sem levantar questões sobre o comportamento, e vamos empregar uma palavra bastante usada por Emmanuel, judaizante de Tiago, porque o Tiago seguia todas as prescrições de Moisés. Tinha que lavar as mãos, não podia sentar com outros que não fossem os judeus, tinha que ser circuncisado, e tudo que nós conhecemos. Mas o certo é que essa atitude dele, e vamos repetir a palavra judaizante, era respeitada pelos os fariseus. E a igreja de Jerusalém, então a Casa do Caminho, nesse tempo de muitas dificuldades, essas dificuldades muitas vezes foram contornadas por Tiago, pelas atitudes que ele tomava. Mas lembremos um só episódio, e nós já comentamos aqui, quando nós tivemos em epígrafe uma carta de Paulo, nós já comentamos sobre, vamos dizer assim, entre aspas, o estilo do Tiago Menor. Por exemplo, o Tiago dizia que Paulo e Barnabé não tinham autoridade para falar de Jesus. Afinal, eles não tinham conhecido Jesus, eles não eram apóstolos de Jesus. Quando Paulo e Barnabé estiveram levando, inclusive, as doações para a Casa do Caminho, vindo de Antioquia, Tiago se mostrou reservado e reticente. E lembramos também que, nesse momento, o Tito foi impedido de participar da reunião. Lembram? Na Casa do Caminho. Porque ele não era circuncidado. Ele era filho de judeus da diáspora, que tinham se espalhado pelo mundo. Embora então ele fosse de família judia, ele era um gentil e não poderia participar das reuniões em que os judeus autênticos estivessem. Imaginemos a situação do Pedro. Pedro sabia que Tiago sustentava a casa com tantos doentes, com tantas crianças, com tantas viúvas, que era necessária a administração do Tiago. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia da importância de Paulo e Barnabé na difusão da doutrina do Cristo fora da Palestina. Como Pedro teve que ser uma criatura com senso, que tentava acalmar ânimos de um lado e do outro, porque ele sabia da importância dos dois. Bem, de Jerusalém, voltemos para o século XX, quando Emmanuel escreve o capítulo do Fonte Viva, Obreiros Atentos. Numa outra tradução que eu consultei, esse parágrafo que Emmanuel coloca no Fonte Viva, em outra tradução diz assim: quem se aplica em meditar a lei
perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente esquece, mas como cumpridor, este será feliz em seu proceder. Emmanuel toma as advertências que Tiago faz aos judeus, seus irmãos, que esqueceram da simplicidade que Jesus pregou e se deixaram envolver pelas facilidades dos negócios, como em todos os tempos e todas as culturas. Quando as facilidades são muitas, as fibras da vontade e das conquistas esmorecem, não é? Vide romanos, vide portugueses. Mas de novo eu digo, isso é outra história. Então, penso que quando o Tiago e o Emmanuel repetem uma expressão lá do texto, culto à liberdade, eles falavam do nosso conhecido livre-arbítrio, porque em seguida Emmanuel diz: e recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. O juiz, o administrador responderá pela mordomia, o servo será responsável pelo trabalho. E depois nós lemos que o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe. E aí ele diz, tão interessante, o Emmanuel escreve, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Pronto, que advertência do Emmanuel. O estadista ou o varredor se beneficiam do mesmo oxigênio ao respirar. O Criador não concedeu oxigênio diferente para os seus filhos. Nós não é que criamos as diferenças nas aquisições que a natureza nos oferece. No final do parágrafo, no final dos nossos comentários, Emmanuel diz que o servidor atento não aguarda decretos para instruir-se e melhorar-se. E no último parágrafo, temos que repetir que nós também possamos pedir que passemos de aprendiz do mestre para a categoria de obreiros atentos, sobretudo nesses nossos tempos. Obreiros atentos em nossa casa. Agora, a canção que alguns intitulam oração, é uma oração muito querida para nós, porque há muitos anos cantamos esta oração de Maria Elza Tiscati, quando diz: Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a te dizer: obrigado, Senhor. Acho que, de alguma maneira, ao dizer assim essas palavras, nós já estamos em prece. E continuemos então em prece e pedindo mais uma vez que os nossos amados protetores estejam conosco, esta hora em que nos reunimos mentalmente e procuramos levar as melhores vibrações de paz e de harmonia. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. E acompanhemos então em oração. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração ao dizer obrigado, Senhor.